Obrigado, Deus e Pai, por mais um dia, Senhor, na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, por o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido cada um aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse refrigério que o Senhor trouxe à alma da gente, Senhor. Essa chuva de bênção, Senhor. Que essa chuva se transforme em palavras suas, Senhor. E como é bom, Pai, estar mais uma vez aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, vai se findando, Senhor, os últimos dias do ano, a última quinta-feira do ano, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar na sua presença. Obrigado, Deus e Pai. Quão bom é estar aqui, Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A alegria já está aqui, porque Deus faz presença nesse lugar. Mas eu convido os irmãos a abrir em Salmos 139. A inopresença, a inopetência de Deus. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a sua mão. Tal ciência é para mim maravilhosamente tão alta que não o posso atingir. Para onde me irei no teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizeste no Sheol a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disse deserto que as trevas me escobrirão, então a noite será a luz e a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes os meus rins, entristeces-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabes muito bem. Os meus ossos não te formarão descobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas das terras. Os teus olhos virão ao meu corpo ainda informe, e no teu livro de todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contaste, seriam o maior número do que a área. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás
deserto, o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, o Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com o ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Até aqui, podeis assentar. Desde já eu já agradeço a minha oportunidade, mas eu vou contar uma pequena experiência. Esse salmo já estava falando muito ao meu coração, e hoje pela manhã eu abri o TikTok e ele veio de novo, Salmo 139. E eu conversei com Deus que se Ele me desse uma oportunidade, é o salmo que eu queria trazer para a igreja como minha última oportunidade do ano. E Rebim me convidou aqui para poder estar trazendo a palavra. Então, meus irmãos, a única palavra que eu vou falar com vocês todos, Deus conhece o seu coração. Ele sabe que na hora que você precisar, na hora que você pedir com o coração, Ele vai te suceder isso. Então, guarda, lembra, protege nosso Deus também. Porque no fundo, Deus conhece nós, desde o ventre de nossa mãe. Eu agradeço a minha oportunidade. Vamos alimentar nosso espírito, né? Que todos tenham passado um ótimo Natal, né? Todo mundo alimentou bastante o físico. Agora vamos alimentar o espiritual também. Marcos 6:17. Fala sobre a morte de João Batista. Marcos 6:17. Vou iniciar a leitura da palavra do Senhor. 17. Pois o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que era homem justo e santo. Por isso fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Finalmente, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei?
Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, entregou-a à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o colocaram no sepulcro. Até aqui, a palavra de Deus. Vamos ver o que essa palavra nos ensina hoje, né? Que cada leitura, o Espírito Santo nos revela mais mistérios, mais mensagens. E analisando essa história, a gente pode tirar muitos aprendizados. Nessa história a gente tem basicamente quatro personagens principais, né? Vamos conhecer um pouco de cada um. Tem o João Batista, que ele é filho de Zacarias e Isabel. O nascimento dele foi um milagre também, né? Ele foi chamado para preparar o caminho do Messias, e sua mensagem principal era o arrependimento e a conversão. Ele denunciava abertamente a corrupção e o pecado dos poderosos. Tem o Herodes Antipas, que era o governador da Galileia e Pérea. E ele atuou como tetrarca de 4 a.C. até 39 d.C., com supervisão do Império Romano. Ele quem mandou degolar João Batista na prisão por influência de Herodias. E foi ele também que recebeu Jesus para julgamento. Mas como Jesus ficou em silêncio e não fez nenhum milagre, ele o ridicularizou e o enviou novamente a Pilatos. Isso mais para frente, no futuro, né? Herodias, ela pertencia à dinastia dos Herodes. Era casada com seu tio Herodes Filipe I. Depois se divorciou dele e se casou com seu outro tio, Herodes Antipas. E este casamento ilegal foi denunciado por João Batista. Ilegal porque não era permitido o casamento, a pessoa se casar de novo sem que o marido tivesse falecido, né? Isso é o que João denunciava a ele. E isso não agradava Herodias. Tinha Salomé também. No texto aqui não fala, o nome da filha de Herodias, mas os historiadores dizem que é Salomé. Era a filha do primeiro casamento de Herodias com Filipe I. Sua sensualidade foi utilizada por Herodias para alcançar seus objetivos. Ou seja, ela era manipulada, pela mãe. E aqui a gente pode ver que cada um deles teve oportunidades e escolhas. A gente pode ver cada um, na sua caminhada aqui, nesse episódio mesmo, teve que fazer escolhas, teve oportunidades e escolhas. João Batista, vendo o pecado, ele denunciou, foi uma escolha dele, porque essa era uma das missões dele, denunciar o pecado. Ele escolheu fazer essa denúncia, denunciou. Herodes, ele tinha a escolha de não matá-lo, Ele poderia não ter matado ele, mas acabou que ele mesmo se colocou numa situação complicada, que como o rei dá uma palavra, ele não pode voltar atrás. A Herodias também teve escolhas, ela poderia ter escolhido não ter feito isso, não ter pedido a cabeça de João Batista, mas João Batista é quem estava atrapalhando os planos dela. O plano de poder dela, a gente vê que ela estava casada com um tio,
né? Possivelmente o outro tio era mais poderoso, tinha mais influência, tinha mais poder. Ela largou esse tio, foi para outro, mas João Batista estava impedindo ela ali de continuar no poder. Ou seja, né, o pecado dela estava sendo revelado ali, e ela, com medo de João convencer ele a voltar atrás, ela foi até o fim tentar acabar com a vida de João Batista. E Herodias, né, Salomé, que é a filha de Herodias, ela poderia ter escolhido, foi a que mais teve a decisão mais difícil. Ela poderia ter escolhido qualquer coisa. Ele daria pela metade do reino. Ela poderia ter conseguido uma casa boa, né, com muito dinheiro. Ela poderia ter, né, naquela escolha, ela poderia ter arrumado a vida dela. Mas ela preferiu ceder aos desejos da mãe. Mesmo que o desejo da mãe era matar uma pessoa. Né, e isso que aconteceu. Ela deixou que essa escolha fosse feita pela mãe dela. E a mãe dela, com aquele ódio no coração, ela escolheu, né, acabar com João Batista. Ou seja, nessa história tem muitas escolhas aqui, muitas oportunidades e escolhas. Nas nossas vidas também, a gente tem muitas oportunidades e tem muitas escolhas. No trabalho, na escola, no relacionamento, na família, amigos, compromissos, a gente tem escolhas todos os dias. Todos os dias você tem que fazer pequenas decisões no dia a dia ali. E essas decisões, embora pequenas, podem definir o rumo da sua vida ali. Na escola você pode decidir fazer um curso que você achou que era interessante, e aquele curso vai direcionar toda a sua vida. Ou você pode falar assim, não vou fazer esse curso, e não faz, e aquele curso abriria muitas portas para você na sua vida. Então são escolhas que a gente faz, que sempre a gente teria que estar colocando Deus à frente. A gente teria que estar orando, pedindo a Deus para mostrar, porque uma pequena escolha que a gente faz errada pode influenciar a vida da gente por um todo, né? No trabalho mesmo, a gente está no trabalho ali, tem situações de conflito, você está trabalhando, às vezes você pode se destacar, outras pessoas que não têm aquele destaque, você tem, pode começar a sentir inveja, pode querer te derrubar, isso tudo acontece, a gente sabe, a gente vai na empresa, a gente vê essas situações acontecendo, às vezes a gente nem acredita, mas sempre acontece. Na família também, a gente tem escolhas a fazer, quem que a gente vai ter mais familiaridade, quem que a gente não vai ter menos, quem que a gente vai trazer para a casa da gente, quem não vai, os relacionamentos, compromissos, ou seja, a vida da gente é feita de escolhas, e essas escolhas são feitas baseadas nas oportunidades que vão aparecendo. E o que temos feito com essas oportunidades que aparecem em nossas vidas? Tanto tão boas ou quanto ruins também. Você tem a oportunidade de fazer o mal, às vezes você tem um problema com alguém fez uma coisa ruim com você, aí um dia você tem a oportunidade de revidar aquilo. Você vai escolher, será que eu vou revidar ou será que eu vou deixar para lá? É uma escolha que você tem que fazer. Coisas boas também, acontecem situações na sua vida que são coisas boas, mas você vai escolher se você quer ou não. Tudo vai ser baseado na sua escolha. Ou seja, a sua vida, até o ponto que você chegou aqui, é o resultado de todas as suas escolhas que você fez. Então, muitas pessoas às vezes perguntam, por que está tudo difícil para mim? Por que para mim é tudo mais difícil? Mas o que você tem feito com essas oportunidades? O que temos feito com o nosso tempo? O que muda a nossa vida, no final, é a coragem e a atitude. Ficar só na vontade, só esperando, não vai mudar nada. Às vezes a gente está reclamando, mas durante toda a vida faltou na gente coragem, faltou atitude para poder estar fazendo as coisas que deveriam ter sido feitas.
Então hoje a gente está numa situação, mas pensando, nossa, se eu tivesse feito isso, talvez eu estaria melhor. Se eu tivesse feito aquilo, aquela escolha, eu estaria melhor. Ou seja, o que a gente é hoje é o resultado, né, das nossas escolhas. E a gente precisa romper, né? A gente não pode ficar paralisado por causa disso. Eu tô numa situação hoje que eu não estou gostando. Eu queria estar numa situação melhor. Mas você não pode ficar, né, parado, pensando assim, acabou, não. Você tem que ter fé, né, que Deus vai te dar novos caminhos, vai abrir novas portas, vai te trazer novas oportunidades. E a gente tem que romper, né, com os padrões de comportamento negativo que foram passados para a gente. Né, muitas vezes até os nossos pais mesmo, professores, pessoas que estavam em nossa volta ali no decorrer da nossa vida, né, às vezes tinham comportamentos que faziam a gente ter um pensamento mais negativo, mais simplista, aceitando o que estava acontecendo e não lutar por uma coisa melhor. Né? Então a gente tem que romper com esses comportamentos e acreditar que a gente pode melhorar. Né? Pode melhorar a vida, pode melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E isso tem muito a ver com as pessoas que estão à nossa volta. Olha quem que Herodes colocou na vida dele. Né? Uma mulher ambiciosa que só pensava em seu próprio bem e usava a todos que pudesse para alcançar seus objetivos. E ela não quis saber se João era um profeta, um homem de Deus, ou se ele era uma pessoa que o Herodes gostava de escutar. Ela não quis saber, o objetivo dela era tirar ele do caminho, porque ele estava atrapalhando ela. Ou seja, essa mulher que ele escolheu para ficar do lado dela. Se ele tivesse escolhido um outro perfil de mulher, talvez isso não teria acontecido. Ou seja, as escolhas, né, de relacionamento, quem você vai viver a vida toda, tem muito a ver com o seu sucesso também. A escolha principal, né? A escolha principal seria, né, você escolher Jesus, escolher estar na casa de Deus. Depois disso, você vai escolher quem que vai ficar ao seu lado durante toda a vida. Seria a segunda escolha mais importante, que vai determinar muita coisa na sua vida. E o que aprendemos? Temos que ter cuidado com as pessoas que incluímos em nossas vidas. Tem pessoas que vão facilitar e outras que vão dificultar a nossa vida. Existem basicamente dois tipos de pessoas que você pode incluir: as que te fazem melhor ou as que te fazem pior. Ou seja, você vai ter pessoas que vai impulsionar o que você tem de melhor, né? Vai somar, vai te ajudar nas suas dificuldades. E você tem uma outra pessoa que pode te mostrar coisas piores, te alimentar o que você tem de pior, para ela conseguir os objetivos dela, né? Ou dele, né? Então isso é muito importante a gente, né, principalmente aí os jovens, né, que ainda tem toda a vida pela frente, que eles têm que estar alertas, né, para escolher quem eles vão casar, quem eles vão se relacionar, porque, né, a escolha tem que ser perante Deus, o que Deus acha de melhor, nem não o que as pessoas acham melhor. E nós, nessa história, podemos ver, né, que entrou na vida de Herodes uma pessoa que extraía dele o que ele tinha de pior, potencializava o que ele tinha de pior no coração. Herodias não podia ser contrariada e queria tirar do seu caminho todos que atrapalhassem seus objetivos. Já viu gente assim? Tem gente que só vai gostar de você, só vai querer você por perto se você gostar e concordar com o que ela pensa ou faz. Né? Quem não entra nessa regra será excluído. E esta era Herodias. Ou seja, quem que ela queria ficar do lado dela? Né? Quem que ela queria que ficasse do lado dela? Quem ela poderia controlar? Quem aceitava tudo que ela falava, quem aceitava tudo que ela queria. Ou seja,
É uma pessoa difícil de lidar. E essa pessoa que Herodes estava do lado dele. E João Batista estava apontando o erro. Ele estava fazendo o certo perante a lei de Deus. Se uma pessoa que você gosta, que você ama, está fazendo algo de errado, ou está por um caminho que é errado, de acordo com a palavra de Deus, você não vai alertá-la? Você está vendo um irmão entrando por um caminho errado, você não vai falar nada? Não é que você vai julgar ele, falar assim, você está errado, você tem que... Não, mas você pode dar um alerta. Só esse caminho parece que não é muito certo, não. Presta atenção. Porque se você não falar nada, para que serve o irmão? Se você está vivendo um do lado do outro, e você está prestes a cair no buraco e ninguém te fala nada. O problema é que às vezes as pessoas confundem. Igual a pessoa às vezes fala que acusa a pessoa, você vai para o inferno se você fazer isso. Se você fizer isso, você vai para o inferno, você vai não sei o quê. Então depende de como você fala. Se você falar de uma certa forma, você vai criar uma inimizade. Mas se você falar com sabedoria, a pessoa vai querer que você seja para ela um amigo mais próximo ainda. E Herodes tinha de um lado João, que era o bem, e de outro lado tinha Herodes e Salomé, que era o mal. E na nossa vida, quem faz o papel de João e quem faz o papel de Herodias? E qual papel nós estamos fazendo na vida das outras pessoas? Que a gente é cercado de pessoas, no trabalho, em casa, na escola, na igreja, das pessoas que estão à nossa volta. Quem são os Joãos? Que estão ali sempre nos aconselhando, sempre mostrando o que é certo, o que é de Deus. E quem faz o papel de Herodias, que está sempre te instigando a fazer o mal, te dando um conselho para poder revidar, para poder vingar da pessoa, te dando um conselho para poder tirar satisfação, para brigar, para poder não deixar passar barato. Ou seja, quem te leva para os caminhos de Deus e quem te leva para outros caminhos, Herodias tinha ódio de João, porque ele poderia acabar com seu casamento com Herodes. Sua vontade era matar João Batista, mas ela não tinha poder para isso, porque Herodes gostava de João, temia que o povo fizesse alguma coisa. Então ela estava tramando um plano, estava esperando uma oportunidade. E nas nossas vidas, tem pessoas assim oportunistas, no trabalho, na escola, ou até pior, na família. Tem pessoas que esperam uma oportunidade para poder fazer algo de mal. Acredito que em todas as famílias deve ter alguém assim. Mas o pior, será que a gente está sendo assim com alguém? A gente tem que pensar isso também. E aqui no texto fala: Herodes temia João e o protegia, sabendo que era homem justo e santo. Por isso fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. Ou seja, o Herodes ouvia João Batista. Aqui não fala detalhadamente como, mas em algum momento eles conversavam. E ele também atendia ele, fazia coisas para ele. Aqui não fala exatamente o que, mas fazia coisas para João. Ou seja, eles tinham uma amizade ali. Tanto que Herodias achou melhor tentar tirar ele do caminho, porque ela sabia que se essa amizade continuasse, os dias dela estavam contados. Ela sabia. Então ela era oportunista, ela não podia fazer nada, mas ela ficou aguardando uma oportunidade de agir. Ou seja, ela guardou aquela mágoa no coração, aquele rancor contra ele ali. E é bom ser oportunista? Depende, para o bem ou para o mal. A gente pode ser oportunista para o bem,
correr atrás de uma oportunidade que vai fazer bem a você, aos outros, não vai prejudicar ninguém. Agora tem, né, os oportunistas que querem fazer o mal, querem se aproveitar. Isso que é o mais complicado. E quem que é um exemplo de oportunista que a gente pode lembrar aí? Né, eu lembro do nosso inimigo, né? Satanás. No deserto ele foi até Jesus para tentá-lo, né? Para tentar fazer ele cair na missão que ele tinha, logo no início, no momento mais difícil, que ele estava, né, em jejum no deserto há 40 dias. No último dia ele foi lá tentar ele, não conseguiu. O texto fala que ele se afastou, aguardando uma nova oportunidade. E que oportunidade foi essa? 3 anos depois, por volta de 3 anos depois, no Getsêmani, quando Jesus estava prestes a chegar no final da missão dele, que ele tinha que se entregar na cruz, Satanás retornou, querendo fazer ele cair ali de novo, tentar ele mais uma vez. Ou seja, ele ficou, né, aguardando, né, esperando uma oportunidade, esperando um momento que poderia atacar de novo. E na nossa vida é assim também, né? A gente tem os ataques, né, do inimigo, a gente resiste, Deus nos ajuda a resistir, nos mantém firmes, mas nós temos que ficar atentos, porque os ataques vão retornar. A gente tem que estar sempre firme com Jesus ali, com Deus, porque quando os ataques vierem, a gente tem que estar forte, continuar forte, firme no Evangelho, né? Porque as tentações virão. E Jesus foi tentado nos momentos de maior dificuldade, ou seja, o inimigo, ele é oportunista, ele está ao derredor querendo tragar todos nós. E a caminhada é longa, então a gente tem que estar sempre unidos, né, sempre em comunhão aqui, se fortalecendo uns aos outros, ajudando uns aos outros em oração, né, e firmados, né, na palavra de Deus. Tem um ditado que é até interessante, né, fala que é errando que se aprende, né, que é errando que se aprende. Só que está faltando um detalhezinho aí, né? É errando que se aprende, mas tem uma palavrinha que está faltando. É aprendendo com o erro que se aprende. Porque não é errando que se aprende. Se você erra e continua errando, você não vai aprender, você não aprendeu, né? Você vai aprender quando realmente você parou de errar naquilo, né? Você estava errando, você aprendeu e não errou mais. E o melhor é aprender, né, com os erros dos outros, né? Aqui na Bíblia mesmo tem um exemplo de muitos erros que já foram cometidos, que a gente pode estar aprendendo para não cair no mesmo problema. Então aqui tem muitas histórias, muitos versículos, muita sabedoria, né? A gente lendo aqui, a gente está nos resguardando de cometer erros que já foram cometidos aqui. Então é sempre bom a gente estar lendo, estar assimilando tudo, estar pegando os exemplos que a Bíblia traz e a gente incorporando isso na nossa vida, porque coisas semelhantes podem acontecer e a gente pode estar preparado. E outra coisa que a gente tem que ficar alerta, né? A gente tem que tomar cuidado com as pessoas à nossa volta, né, e com o que a gente fala, né, cuidado com a língua. Ou seja, uma frase que Herodes falou causou a morte de uma pessoa. Qual foi? Ele falou: disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres que eu te darei. Ou seja, se ele pensasse, soubesse que ela poderia pedir a cabeça de João Batista, ele nunca iria falar isso. Ele falou isso aqui porque estava imaginando que ela ia pedir bens materiais, dinheiro, riqueza. Mas a hora que ela pediu a cabeça do João Batista,
Aí ele ficou apertado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, que depois que a gente falou, não tem como voltar atrás. Não era a intenção de Herodes matar João, mas através dessa palavra aproveitar a oportunidade para fazer o mal. Ou seja, tem pessoas que estão esperando, né, você falar uma coisa para ele poder ter a oportunidade de te acusar, ou de aproveitar daquela sua palavra, né, para poder te jogar no chão, para poder concretizar o plano. Isso a gente tem que estar sempre alerta. Temos que pensar antes de falar, antes de agir, tomar cuidado com comentários, né, os comentários são perigosos. Como é que o fofoqueiro age? Né, o fofoqueiro age assim, ele puxa a sua língua. Ele chega e fala: você viu tal pessoa? Fez isso com tal pessoa. Aí, espera o que você vai falar. Aí você vai começar a render assunto. É mesmo, mas aquele outro também não é muito bento não, porque fez isso, fez aquilo. Aí depois ele pega o que você falou e já passa para o outro. Tal pessoa está falando isso aqui, falou que eu sei isso e isso. E por aí vai embora. Então é sempre assim. Puxa uma conversa com um papo ruim, né, com uma palavra desagradável. E se você der corda naquilo, pronto. Você já está no meio da confusão. E no final a bomba estoura na sua mão. E ele sai ileso. Na vida da gente vão aparecer muitas oportunidades. Algumas delas podem mudar a nossa vida para melhor. E uma hora vai aparecer. Eu tenho fé que uma hora vai aparecer oportunidade para cada um de nós. Mas temos que pensar, estamos preparados? Qual é o seu sonho? Qual é o seu ideal de vida? Você tem se preparado? Quando a oportunidade chegar, você vai conseguir pegar? É uma frase importante. Se você não gosta do que está colhendo, pense nas sementes que plantou. E mude hoje, para que possa colher algo diferente no futuro. Ou seja, às vezes a gente não está gostando do que a gente está colhendo. Se a gente olhar para trás, a gente vê, o que eu plantei é para chegar nisso aqui mesmo. O que eu posso plantar diferente para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos eu colher uma coisa diferente? Então eu já posso começar a mudar, né, a minha semente agora. Eu posso começar a pensar diferente. Não, do jeito que está não está bom, mas eu posso começar a colocar outras sementes diferentes aqui e no futuro eu vou ter uma outra colheita diferente, melhor. E Deus vai te ajudar a prosperar, a melhorar de vida. Ou seja, nossa vida é a colheita do que plantamos tempos atrás. E o que temos mantido em nosso coração? A mágoa, ódio e rancor que Herodias guardava no coração frutificou na morte de João Batista. Ou seja, tudo que ela guardava ali no coração, de ruim, planos malignos que ela tinha, né, tudo, né, frutificou em uma morte de João Batista, um profeta. Nosso inimigo, que quer nos ver cair, ele precisa de matéria-prima para ele agir nas nossas vidas. Precisa de uma porta de entrada, de um solo fértil em nosso coração. Ele vai plantar a semente, mas se a terra não frutificar, essa semente não vai germinar e vai morrer. Ou seja, o inimigo a todo momento ele vai tentar ficar plantando sementes de coisas ruins em você. É alguém que te xinga, alguém que fala mal de você, uma resposta mal dada no trabalho, ou é uma situação na rua que acontece que não te agrada, na sua família, ou é uma dificuldade no trabalho, né? São situações que ele pode estar gerando ali para poder estar plantando sementes ruins em você. E aquela semente, se você der força e germinar no seu coração, uma hora vai frutificar em uma coisa ruim. Você tem que se livrar disso. Deus também tem plantado sementes em você. Né? Da mesma forma, Deus também tem plantado sementes no seu coração. Né? O culto aqui agora é uma semente. É uma palavra que você está recebendo, né, que vai gerar uma semente no seu coração e vai frutificar.
Isso. E os dois lados estão plantando semente. Deus está plantando semente, o inimigo está plantando semente. Né? Quais sementes estamos deixando germinar em nosso coração? Né? Se você tem mágoa, rancor, ressentimento, algum sentimento ruim do coração, peça a Deus em oração que tire isso do seu coração. Escolha não manter essas sementes do mal em você, antes que isso frutifique e gere frutos do mal para você e as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, né, sempre, diariamente, a gente tem que fazer essa limpeza, tirar essas sementes. Aconteceu coisa ruim hoje, a semente está em você, mata ela, tira ela, não deixa ela passar para o dia seguinte não, que amanhã ela vai se tornando maior, né? E amanhã vem mais sementes, ela vai crescendo, e aquilo ali pode, né, frutificar em uma coisa ruim. E essas sementes, né, é a base da vida, né? As sementes que a gente vai recebendo, mais as sementes que a gente vai gerando com o nosso trabalho, nosso esforço, né, que vão definir o nosso futuro ali. E temos que, né, a cada dia dar mais força para a semente de Deus, para que ela frutifique na vida da gente e nos traga paz, alegria, né, força, ânimo, né, e amor para as pessoas à nossa volta, e bloqueie toda a semente ruim de Satanás. Eu queria que os irmãos, né, diante dessa palavra, eu queria que os irmãos abrissem Jeremias 1:18. A gente lê um texto. Jeremias 1:18. É uma palavra aqui de fortalecimento que os irmãos podem anotar, podem ler e sempre estar meditando nessa palavra, que é uma promessa que Deus fez a Jeremias, que pode ser feita a nós também. Jeremias 1:18. Eu mesmo estou achando aqui, cadê que eu vou achar? Jeremias 1:18. Aqui. Jeremias 1:18. Todos acharam? Amém. Eu te pus hoje por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ou seja, Deus vai te fazer como um muro de bronze, como uma cidade fortificada, né? E todos que pelejarem contra ti, ninguém vai prevalecer, porque Deus vai te defender em todo momento. Isso é uma palavra de ânimo, né, para todos nós. Então, gostaria que todos ficassem de pé para a gente fazer uma oração final. Finalizar a palavra. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço, Pai, faça presente em nossa vida, Senhor. Esteja conosco, Pai. Que a sua presença, Senhor, esteja todos os dias. Que a sua presença nunca se aparte de nós, meu Deus. Eu te peço. Quantas vezes, Senhor, nós erramos como Herodes, meu Deus. Nos protege, Pai, nos guia, para que possamos aprender, meu Deus. Que não troquemos, Pai, pessoas que nos amam por oportunistas, meu Deus. Afasta de nossas vidas pessoas como Herodias, pessimistas, falsos, mentirosas, manipuladoras, Senhor. Nos livre de conselhos ruins. Nos livre, Pai, de pessoas que nos levam a querer enganar, a querer revidar, a querer trazer o mal, Senhor. Nos livra, Senhor. Que você seja como uma cidade fortificada. Ajuda, Senhor, pessoas que se sentem sozinhas, solitárias, Senhor, depressivas, com ansiedade, liberta elas dessa condição. Fortalece elas, Senhor.
Traz um renovo, traz algo novo, Pai. Quebra as barreiras, cai por terra todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Afasta de nós o medo, Senhor, a angústia. Afasta de nós ódios, afasta de nós sentimento de vingança, ressentimento. Que a semente de Deus germine em nosso coração, Senhor. Traz novas oportunidades, Senhor. Portas abertas, derruba as barreiras, Senhor. Quebra as maldições. Nos traga a oportunidade de crescer, de melhorar nossa vida, Senhor. E das vidas das pessoas que estão conosco. Nos desliga de tudo de ruim do passado que nos prende, Senhor. Que nos joga para baixo, que nos paralisa. Nos liberta, Senhor. Nos dê direção, que as portas se abram e novas oportunidades sejam geradas em nossas vidas, Senhor. E que estejamos sempre no centro da sua vontade, por toda a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nos livra de todo o mal, Senhor. Esteja conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Exaltamos o seu grande nome, Pai. Nós te pedimos, esteja conosco, Pai. Esteja conosco a cada dia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por esse alimento, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco por toda a nossa vida, Senhor. Nos livra do mal. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Agradeço a oportunidade. Que Deus esteja conosco todos os dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja.